Boa noite a todos. A leitura de hoje será do livro Convites de Sheila. A tua parte. Não sonegues o bem que podes realizar. Ninguém é tão pobre de recursos espirituais que não possa ser útil ao irmão de jornada. Observa o concerto da natureza e perceberás que toda a criação vibra em regime de colaboração mútua. Simples pedaço de pedra é capaz de auxiliar na construção de grandes edifícios. A fonte humilde abastece povoados e cidades. A árvore amiga acolhe em sua sombra quem lhe busca o regaço para descansar. Assim também como todos nós. Dotados de raciocínio e emoção, também podemos cooperar na medida de nossa capacidade. Um pedaço de pão a quem tem fome. Simples copo d'água a quem tem sede. A prece sincera junto ao leito de quem padece a enfermidade. Pequenos atos que traduzem nossa harmonia com as leis de amor. Pensa nisso e faze algo em colaboração com o bem. Não questiones se é capaz, nem hesites diante da ajuda a oferecer. Faze a tua parte e Deus, que nos ampara a todos, fará o resto por outras mãos. Assim seja, uma boa palestra a todos. Boa noite a todos, que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. Aqueles que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, sejam bem-vindos, encarnado e desencarnado, que aqui se encontram, recebam o nosso abraço fraterno. Nós vamos nesse momento silenciar os nossos pensamentos, fazer silêncio na alma e vamos entrar em sintonia com o alto, com Deus, com Jesus, com as forças do bem que se fazem presente. Pai de infinita bondade, Senhor de nossas vidas, nós te agradecemos por este momento, por tudo que nós já vivemos até hoje, por todos os benefícios que nos tem concedido. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela família que temos, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por nos amar do jeito que somos. Amado Mestre Jesus, divino amigo, vós que estás à frente de todos os trabalhos desta casa, estende as tuas mãos luminosas sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para com todos aqueles que se encontram lá fora, para com os nossos familiares que deixamos em nossos lares, onde eles estiverem, para com todos aqueles que trazem em nossos corações, os nossos pensamentos, os que são motivo de nossas preocupações, de nossas aflições. Pelos nossos entes queridos nós te pedimos, e por toda a humanidade que sofre. Amado Mestre Jesus, divino amigo, fazei que esses poucos momentos que aqui estamos, que possamos assimilar os teus ensinamentos que nos serão trazidos na noite de hoje, e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, e assim nos tornar melhores cristãos, para melhor te servir aonde estivermos. Nos enche da tua paz, do teu amor, da tua luz. Pai nosso, que estás nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, te pedimos a permissão para dar por aberto a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós temos aqui presente o nosso irmão Junei. Que Jesus o abençoe e o ilumine, que a Tua palavra caia em nossos corações como uma boa semente que dê bons frutos. Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos abençoe a todos e nos envolva a todos no trabalho da noite de hoje. O que nos traz a esses encontros semanais na Casa Espírita? Toda semana nos reunimos nessa casa para ouvir uma exposição, para o passe, para o atendimento fraterno, mas com que objetivo nós viemos? Alguns vieram por uma questão de compromisso semanal, por obrigação. Aquela obrigação de ter que frequentar uma religião todas as semanas, senão Deus castiga, então ele tem que frequentar uma religião. Alguns porque acham o espiritismo muito interessante, porque aqui se fala muito dessas coisas de espírito, aqui se mexe com essas coisas de espírito, como se diz, então acham interessante, então frequentam a casa espírita. Para muitos é porque aqui estão também os amigos frequentam, gostam do ambiente da casa, das pessoas e acabam vindo. Mas a maioria mesmo de nós viemos à casa espírita em busca de paz, de harmonia diante das lições da vida, e alguns também em busca da saúde do corpo físico. E dependendo da situação, do merecimento, das contingências das coisas, até vamos conseguir a saúde do corpo físico também. E também é paz e harmonia diante das lições da vida. Mas mesmo assim, mesmo conseguindo a paz, a harmonia, as lições continuarão a comparecer no nosso caminho. As provas, as expiações continuarão a aparecer na nossa jornada, elas não vão sair de nossa frente. Então, para não transformar essas lições em sofrimento, nós precisamos mudar a nossa atitude diante delas, diante das lições da vida. Não existe nenhuma pessoa que não tenha passado por momentos difíceis, que não esteja passando, ou que nunca passará. Todos nós passaremos pelas lições importantes. Então, esses encontros semanais na Casa Espírita, eles não devem ser apenas um compromisso semanal. Ele deve ser útil para nós, tem que ter uma utilidade. Ele deve nos ajudar a mudar nossa postura diante das lições da vida, diante das aflições que essas lições também muitas vezes apresentam. Então, as grandes aflições do nosso mundo, que é de provas e expiações, ele tem basicamente duas grandes origens, uma moral e uma material. A moral somos nós mesmos a fonte das aflições, porque nós somos aqueles espíritos que ainda ficam com raiva, nós sentimos raiva, nós nos ofendemos com facilidade, nós ficamos perturbados quando as coisas não funcionam como nós planejamos, nós nos sentimos ainda diminuídos um em relação ao outro. Muitas vezes nós temos até uma necessidade de agressão, nem que seja mental, mas uma agressão, o desejo da revanche, o desejo da vingança. Então isso é muito perturbador, isso nos complica muito a vida, isso é uma aflição muito severa da parte moral, ou seja, de nós mesmos. E também uma outra fonte é a matéria do mundo. O nosso mundo é um mundo ainda muito denso, é um mundo inferior. Então ele tem muitas necessidades materiais. E o nosso corpo físico, ele está muito próximo a dos animais também, com as mesmas necessidades. Então nós sentimos muito frio, muito calor, nós sentimos dor, nós ficamos doentes, o corpo envelhece. Então o corpo em si já é uma fonte de aflição também. Temos também as catástrofes naturais, que são grandes flagelos e causam também grande sofrimento, grandes aflições. Flagelos naturais ou não, aqueles causados pelo homem, de uma forma ou de outra também estão ligados à imperfeição da matéria. Então nós não podemos mudar a coisa material,
Nós não podemos mudar a natureza do mundo externo, do mundo material, dessa grande escola. Mas o mundo íntimo é diferente. O mundo íntimo nós podemos. A parte material do mundo não está totalmente sob nosso controle. Nós podemos amenizar usando a inteligência, amenizar os efeitos das catástrofes, naturais ou não. Podemos usar a inteligência para fazer medicamentos que amenizam a dor, o sofrimento da doença. Mas a parte moral dessa história, ela está sob o nosso comando, ou pelo menos deveria estar sob o nosso controle. Porque nós podemos estar em paz no meio de pessoas incomodadas e perturbadas. Também podemos estar perturbados e incomodados, vivendo entre pessoas que estão em paz, que são pacíficas. Porque a verdadeira paz, a paz de verdade, ela não é quando tudo está dando certo, quando tudo está dando como planejamos. A verdadeira paz é ficar em paz no meio da tempestade, quando está tudo dando errado, quando estamos sendo incomodados pelo próprio meio. Isso é a paz de verdade. Então, nós nos modificando, eu consigo modificar o lar onde eu vivo, modificando meu mundo interior, meu mundo moral. Os lares podem modificar uma cidade pode modificar uma nação e as nações do mundo inteiro. Então é assim que o mundo progride, começando lá no interior de cada criatura, buscando a paz e a harmonia. Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz do mundo, porque o mundo ainda não tem condições de vos dar. Mas ele não disse que isso aqui seria um mundo de sofrimento, não, só de tristezas. Ele não disse isso. Ele estava dizendo que Ele é o caminho da paz, Ele é o caminho da felicidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele é a direção. Mas no mundo tem aflições, sim. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que as causas das nossas aflições são causas atuais e anteriores também, de erros cometidos no passado dessa encarnação e de outras encarnações. Mas não podemos chamar essa aflição de karma, porque karma é uma palavra emprestada que está muito ligada à fatalidade. Se eu fiz isso, eu respondo isso, igualzinho, é um karma. Tudo que eu faço eu respondo igual, mas não é bem assim. Porque a prática sincera da caridade, do amor ao próximo, nos coloca em sintonia com as esferas mais elevadas e também com os espíritos mais elevados. Isso muda o nosso mundo íntimo, traz uma certa postura de paz e tranquilidade diante das fatalidades do mundo. E como disse o apóstolo, o amor cobre uma multidão de pecados. Tem um caso que se enquadra nesse item, lá no livro Cartas e Crônicas, de Chico Xavier. Ele conta a história de um homem que cometeu erros no passado, em outras encarnações, onde ele mutilou pessoas. E isso estava agasalhado na memória daquela criatura, na memória espiritual dele. Então ele ficava muito aflito, aquele sentimento de culpa, de remorso pelo mal que ele fez. Então ele pediu para que numa encarnação ele conseguisse, através de uma expiação, se livrar desse mal. Então ele veio ao mundo. Em certo momento ele sofreu um acidente de trabalho e ia perder um braço, como resgate do mal cometido no passado. Mas desde cedo ele se mostrou um jovem muito voltado à piedade, amor ao próximo, à caridade, em aliviar o sofrimento do próximo. Então, com o passar do tempo, ele foi encaminhado realmente a uma profissão muito propícia ao acidente de trabalho. Em certo momento aconteceu esse acidente, mas ele perdeu só um dedo, em vez de perder um braço, por conta do bem que ele fez. Então, ele estava tão ligado à espiritualidade maior, tão ligado ao trabalho de auxílio, que a consciência pesada, o sentimento de culpa, já não pedia mais a necessidade de uma dor tão grande, de uma mutilação tão grande. Então, de fato, o amor cobre uma multidão de pecados. O bem que nós fazemos cobre o mal que nós fizemos. Então, não se pode chamar as fatalidades as aflições de hoje como um karma das coisas do passado. Nós podemos alterar a natureza e as consequências também.
E não é somente do mal cometido fora da lei dos homens que eu respondo no futuro, que eu vou ter que responder, vou ter que resgatar. Não, muita coisa dentro da lei dos homens é imoral. É legal, mas é imoral. Então eu tenho que, antes de fazer algo, eu tenho que calcular. Isso vai trazer felicidade ou uma necessidade de resgate futuro? Então aí vamos novamente a Jesus, que ensinou: só faça ao próximo aquilo que queria que fizesse contigo se estivesse no lugar dele, ou não faça o que não queria que fizesse contigo se estivesse no lugar daquela pessoa. Então pronto, a resposta está dada. Se não atender essa lei, eu vou ter uma necessidade de um resgate futuro, de alguma encarnação. Depois não adianta colocar a culpa em Deus pelas aflições, dizer que está sendo castigado porque jogou pedra na cruz, como se diz, ou então porque escolheu Barrabás, né? Estava lá e escolheu Barrabás no dia do julgamento do mestre. Não foi por isso. Deus não castiga ninguém. Então muitas aflições nossas são excessos de hoje, nem sequer são coisas do passado. É a postura de hoje, é que nós somos insaciáveis às vezes. Nós temos muita dificuldade de compreender e de acertar aquilo que é realmente necessário para nós. Numa mensagem atribuída a Chico Xavier, que circula pela internet, ela diz o seguinte: uns queriam um emprego melhor, outros apenas um emprego. Uns queriam uma refeição diferente, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, mais tranquila, e outros apenas viver. Uns queriam olhos claros e outros apenas enxergar. Uns queriam uma voz mais bonita e outros queriam falar. Uns queriam um pouco mais de silêncio, outros queriam ouvir. Uns querem sapatos novos e outros querem apenas poder andar. Então nós não conhecemos muito bem o limite do que é necessário para nós. Isso é um problema sério, as aflições também. Nós temos que ter noção do que realmente eu preciso, se não é excesso, se não vai me trazer uma aflição futura. Então essa falta de noção traz pontos de aflições, porque nem tudo que eu quero eu vou ter. Isso é um problema. Relações afetivas também infelizes são pontos de aflições, porque muitas vezes são baseadas na cobrança, na indiferença, vaidades feridas. Então isso nunca vai dar certo, nunca vai dar um ponto de felicidade. Mas muitas vezes a culpa é nossa também, pela intolerância, pela impaciência. Nós também não somos exemplos de moralidade também, de perfeição moral. Nós falamos muitas coisas que não suportamos ouvir dos outros. Nós temos atitudes que condenamos nos outros também. Então nós sofremos também porque queremos que o outro seja como nós somos, que tenha as mesmas vontades. E ignoramos que o outro também é um ser milenar, é um espírito milenar, com seus próprios valores e com os seus próprios gostos também. Agora, com o esquecimento do passado, como eu vou saber quais eram as minhas falhas? Onde eu errei? O que eu preciso melhorar? E de fato nós esquecemos. Os detalhes nós não vamos lembrar. As cores, as formas, as palavras, os sons, nós não vamos lembrar. Mas tem uma técnica do espelho. Nós somos o espelho um do outro. Então tudo aquilo que é feio, que me incomoda, aquilo que é feio no outro, tudo aquilo que eu identificar de feio, de negativo numa outra pessoa, aquilo me incomodar de uma forma diferente, então ela está em mim também. Toda atitude errada que eu condenar em alguém e aquilo me incomoda, está em mim. Porque tudo aquilo que é feio em alguém é feio e errado, mas não me incomoda tanto assim, ela não está mais em mim. Então isso é uma forma de eu identificar quais são as minhas falhas, quais são os meus grandes defeitos. Também se eu costumo ter a vontade de ficar afirmando que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa honesta, é porque eu não sou. Então essa necessidade de mostrar que eu sou bom e honesto é porque tem algo a ser desconfiado de mim mesmo, é porque eu não sou. Pessoa boa e honesta não fica afirmando que é boa e honesta. Se eu fui logrado nos negócios hoje, se nada vai para frente, é porque no passado eu logrei alguém também, em outros tempos. Se eu fui orgulhoso,
Hoje eu posso estar ou estarei numa situação humilhante para compreender aquela situação também. Se eu fui avarento, se eu fui egoísta, se eu fiz mau uso da riqueza num passado distante, eu posso um dia passar por uma situação de ser privado, inclusive do necessário, para compreender aquela situação, não para o castigo, mas é para aprender a ver aquela situação de um outro ponto de vista também. Quem foi um mau filho, pode um dia sofrer com os próprios filhos. Então toda doença que aparece no nosso corpo hoje, e doença é um importantíssimo ponto de aflição também, porque nos incomoda muito, nos perturba. Então toda doença é fruto de um erro do passado também, porque em algum momento eu agredi o meu corpo, ou de uma outra pessoa, naquele ponto também. Então hoje eu estou no corpo físico, que também é o dreno da alma. A doença, na verdade, é o mal sendo drenado naquele ponto, é um dreno. Então por isso o assassinato, a eutanásia, o aborto, o suicídio são crimes graves, porque eu fecho o dreno, a capacidade de cura daquela criatura eu fechei, porque eu tirei o material escolar responsável por isso, que é o corpo físico. Até mesmo as obsessões, que também nos perturbam tanto, obsessão, aquela influência negativa dos espíritos inferiores, poderia ter sido evitado se em algum momento do passado eu tivesse perdoado, ou pedido perdão, ou reparado no erro que eu fiz. Não estaria passando pela obsessão severa hoje também. É que nem um incêndio florestal gigantesco. É difícil apagar um incêndio gigantesco florestal, mas lá no começo um copo d'água apagava. A obsessão severa também. A obsessão severa é um incêndio florestal, difícil de curar, mas lá no passado, apenas com um sorriso, um pedido de desculpas, poderia ter sido evitado. Agora, será que todas as experiências negativas da nossa vida, tudo que nos perturba, é realmente necessário? Todas elas são importantes na nossa evolução espiritual, no nosso amadurecimento, são importantes sim, mas nós aumentamos a intensidade, sim, também. Por exemplo, velhice, o envelhecimento do corpo, para nós é um problema. Mas o problema, como é que eu aumento a intensidade? Lutando contra a velhice. Fica mentindo a idade, fica disfarçando. E como é uma guerra perdida, ela é aflitiva. Porque envelhecer é a experiência. Lutar contra ela é o sofrimento. Como disse, é uma guerra perdida porque o corpo tem validade. É material escolar emprestado com data de validade para ser devolvido. Então a guerra contra ele é uma aflição que nós mesmos criamos. Quando nós somos invejosos e ciumentos, nós passamos o tempo todo manobrando a vida, observando que os outros têm nas mãos deles, só observando os outros. E a minha experiência era simplesmente eu viver a minha vida manobrando o que eu tenho nas minhas mãos. Essa era a minha experiência. Mas eu fico só observando o outro. Isso é uma aflição que eu criei, que eu aumentei. Dívidas são aflitivas, que muitas vezes nós criamos por pura vaidade. Naquelas 3 perguntas, eu quero, eu preciso, eu posso, quase sempre a sua primeira pergunta, eu quero. Depois fica endividado, resmungando da vida. Nós também somos muito melindrosos. O melindro é um ponto de aflição também, porque o melindroso, ele tem dificuldades para dizer não, tem dificuldades para se indispor com os outros. Geralmente ele é bonzinho, mas bonzinho não é o bom. O bom sabe dizer não. O bonzinho é coitadinho. Ele sempre diz, ele não sabe se indispor. Então ele sofre com isso também. Então saber dizer não, saber se indispor é importante também. Os vícios. Nós criamos os vícios. Não era uma experiência necessária, mas eu aumentei a intensidade das coisas. Porque um ponto muito importante para ser feliz e viver em paz é a liberdade, capacidade de decidir. Mas o vício tira isso de mim, tira essa liberdade de decidir, de escolher, então eu vou sofrer. É um ponto de aflição que eu mesmo escolhi. Então todo efeito teve uma causa, todo. Então todo momento, os meus passos, minhas palavras, minha atitude, meu pensamento,
vão gerar alguma coisa para o futuro, felicidade ou aflição. Daí vem orar e vigiar, como ensina Jesus. Então nós devemos sempre nos observar, como se nós fôssemos um vulto caminhando à nossa frente. Ficar de olho naquela criatura, o que ela está fazendo, o que ela está pensando. Aquilo não vai me incomodar no futuro? Não é um ponto de resgate? Não é uma dor? Ou é uma felicidade? Então nós temos que nos observar, orar e vigiar. Agora, causa e efeito não é olho por olho, não. Como na lei mosaica, ou no Código de Hammurabi, que é a lei mais antiga da humanidade, mais de 1.700 anos antes de Cristo, era olho por olho, fez assim, paga do mesmo jeito. Então, olho por olho é a lei humana, é a lei dos homens. Ele é julgado e é condenado pelas leis dos homens, pelos aplicadores das leis. Agora, causa e efeito ensinado no Espiritismo, não é olho por olho. Porque quem julga é o próprio Espírito, é a consciência é o tribunal dele, porque ele sabe o que ele fez de errado. Não precisa de testemunhos, ele é testemunha dele mesmo. E quem vai aplicar essas leis são as próprias leis naturais, nas circunstâncias da vida. Porque os espíritos superiores não ficam criando ciladas, sabotando as nossas coisas para criar resgates para os nossos males. Não, eles não ficam fazendo isso. Nós já somos mais do que o suficiente para os nossos resgates, para testar o nosso orgulho, testar a nossa vaidade. Nós não precisamos de mais nada. Nós já somos mais do que o suficiente. E são justamente nessas contingências da vida humana que vamos resgatar. Porque de uma forma ou de outra, dentro do nosso livre-arbítrio, dentro da nossa capacidade de escolher, nós seremos conduzidos a situações mais favoráveis às nossas necessidades de resgates, ou seja, os escândalos necessários do mundo, criados por nós. Quando um filho precisa de um remédio amargo para uma doença grave, o pai não tira o remédio dele, ele vai tomar o remédio amargo. O remédio amargo são esses escândalos necessários do mundo, segundo Jesus. Quando nós praticamos um ato de violência contra alguém, por exemplo, quando nós matamos alguém, tiramos a vida de alguém, o que é matar alguém? É mandar ele de volta para o mundo espiritual. E qual é o problema disso? Eu estou tirando daquela criatura as possibilidades de aprendizado dela, da cura do corpo físico através da doença, das provas, das expiações que ela teria que passar, das lições de amadurecimento. Isso é um problema grave. Então, eu não vou responder isso da mesma forma. Eu não vou na próxima encarnação ser assassinado por alguém. Então, se eu matei alguém, alguém me mata na próxima. Aquele que me matou é morto na próxima. Isso seria um mal eterno. Isso não existe mal eterno. Isso seria um karma. E depois também, se isso fosse verdade, alguém teria que nascer com a incumbência de ser um assassino, né? Ninguém vem à escola terrena com a incumbência de cometer um crime. Ninguém vê. Os crimes acontecem, mas ninguém reencarnou com a incumbência ou a missão de cometer algum crime, alguma violência. Então, como é que ele resgata isso? Conforme a natureza da morte que eu causei para alguém, de forma intencional, eu marco negativamente o meu corpo espiritual, naquele ponto em que eu agredi a pessoa. Então, numa reencarnação futura, aparece uma doença grave naquele ponto. Aí eu vou ter que desencarnar um pouco mais cedo, antes do que eu queria. E justamente no momento que eu mais podia querer estar com meus entes queridos. Então é assim que nós resgatamos, sem olho por olho. Não esquecer que nesse intervalo ainda existe o amor cura uma multidão de pecados também. Então Deus não nos castiga, de forma alguma, porque Deus é a fonte da vida, a fonte do amor, a fonte da luz, a fonte da inteligência. Então nós perdemos a paz quando agredimos alguém. Mas por que perdemos a paz quando agredimos alguém? É que eu perdi essa sintonia com Deus. Eu perdi a sintonia com a fonte da vida. Agora, quando a gente faz uma caridade, um ato de piedade, de verdade, sincero, com o objetivo de aliviar a dor de alguém, como é que nós nos sentimos? Sentimos felizes, alegria da missão cumprida. São momentos raros na nossa vida. Nós deveríamos fazer mais vezes. Mas olha a diferença: a agressão, a intranquilidade. A paz, a caridade sincera, a alegria da missão cumprida. Tem uma questão de sintonia com a fonte da vida, que é Deus. Então, quando acordamos pela manhã,
nós enchemos a cabeça de preocupações que teríamos que cumprir durante o dia. Mas nós esquecemos a principal, que era colocar na mente uma preocupação de ter que fazer uma caridade antes que o dia acabe. Antes de eu ter que voltar para a cama, eu tenho que fazer uma caridade pelo menos, de verdade. É uma preocupação boa. Eu vou passar o dia inteiro preocupado, isso significa que eu vou passar o dia inteiro ligado às esferas mais elevadas da vida, em sintonia com Deus. Então, dessa forma, nossas aflições se amenizariam pela sintonia com a fonte da vida. Então, nosso ponto de vista diante das experiências do mundo é que vão definir a intensidade da dor, da lição, do momento difícil. Se a cada passo eu me visse como ser imortal e de que as experiências são temporárias, as amarguras da vida são recebidas com um pouco mais de paciência. Até a morte deixaria de ser tão assustadora. A própria morte faria parte da vida, ou até daria sentido à própria vida, em vez de ser um terror. Agora, se eu voltar a minha mente somente para a vida terrena, como se ela fosse absoluta na minha própria história, aí nós seríamos como crianças, se estapeando num parquinho de diversões, para ver quem domina o brinquedo mais próximo. Aí, a vida de fato seria um transtorno, porque qualquer perda, qualquer amargura, se transformaria numa aflição, num problema. A nossa experiência aqui, vista lá das esferas mais elevadas, é de homens lutando entre si, pela posse e pelo poder, e pela beleza também. Em algum momento até conseguem, mas temporariamente, porque ninguém tem poder, ele está com poder. Ninguém tem a riqueza, ele está com a riqueza. E ninguém tem a beleza, está com a beleza, e tudo passa. Aí roda, e acabam todos no mesmo lugar, lá na espiritualidade, aguardando as novas experiências. Então é assim que é vista a nossa experiência na escola terrena, visto das esferas mais elevadas. Então é uma passagem curta, mas que pelo menos seja menos dolorida, então, mudando a postura e o ponto de vista. Em todos os momentos, não podemos esquecer que temos sempre a misericórdia divina ao nosso lado. Deus sempre permite que ao nosso lado esteja um espírito amigo, o nosso anjo da guarda. Caso contrário, nós não suportaríamos nem nós mesmos. E dizem os espíritos amigos, né, que nós só pagamos 10% do mal feito. Então imagine se fosse integral, né? Gente, e para encerrar, desculpa, faltou uma mensagem aqui. Não, e para encerrar então, né, gente? O nosso nível de evolução, de tranquilidade ou de intranquilidade que nós nos encontramos hoje, ele não está ligado à dor, à aflição ou à doença. Não está ligado àquele momento triste, não. Está ligado à superação do momento triste, à superação da dificuldade. Então é o resultado da superação aqui que nos fez o que somos hoje. Então, quando nós superamos um momento difícil, a mente não pode mais estar ligada no momento difícil, mas sim na superação, por ter passado por aquele problema, por ter atravessado aquela prova. Depois que a gente sai de um tratamento mais prolongado de uma doença, não tem que ficar lembrando do tratamento da doença, mas sim da cura, da bênção da cura, da bondade divina que permitiu a cura. Se eu levar na memória somente o momento bom da superação, da cura, eu estarei cheio de esperanças para as próximas aflições, que porventura virão. E virão sim, há muitas provas e expiações. Agora, se eu ficar ligado somente à lembrança da coisa ruim, eu vou ficar cheio de desespero em vez de esperança. Estou numa mensagem publicada, recebida por Chico Xavier, publicada no livro Aulas da Vida, onde o Espírito identificou-se apenas com o nome de O Espírito. Ele disse o seguinte: o universo é o meu caminho, a mente é o meu lar, o amor é a minha lei, a consciência é o meu guia, a paz é o meu abrigo, a experiência é a minha escola, o obstáculo é a minha lição, a dor é o meu aviso, o amigo é o meu companheiro, o adversário é o meu instrutor, o passado é uma advertência, o futuro é uma promessa, a beleza é o meu ideal, mas a perfeição
é o meu destino. Então, gente, essa foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção. Um abraço para todos. Vamos então mais uma vez fazer as nossas preces silenciosas. Pai de vida e bondade, mais uma vez te agradecemos por este momento. Queremos pedir ao nosso amado Mestre Jesus, por todas as famílias do mundo inteiro. Leva a tua luz, amado Mestre, a tua paz, e adentra em todos os lares, abençoando a todos e a tudo. Como também te pedimos, entre em nossos lares, nesse momento em que estamos pensando, nos acompanhe, amado Mestre, e derrame a tua luz em abundância sobre todos lá que lá se encontram. Nós te pedimos, acima de tudo, por todos aqueles que estão sofrendo em toda parte, por todos aqueles que se encontram nos leitos de dor, nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, em toda parte, por todos aqueles que perderam a fé e a esperança que se encontram na solidão. Dai força e coragem a todos para seguir em frente. Amado Mestre Jesus, divino amigo, vós que sois o governador do planeta Terra, estende as tuas mãos luminosas sobre todo o planeta Terra, sobre toda a humanidade, sobre todas as nações. Abençoa e proteja o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Envolvei a cada um de nós, Senhor, nas tuas energias sublimes, no teu magnetismo, na tua paz. E curai as enfermidades do corpo, da alma, da mente, de cada um de nós aqui presente e daqueles que aqui não estão. Quero te pedir por todas as religiões, por todos aqueles que pregam a tua palavra, os teus ensinamentos, pelo movimento espírita, por todos os espíritas, por todas as casas espíritas, por esta casa, tua casa, e todos que aqui se encontram, sejam encarnados ou desencarnados, e aqueles que se encontram lá fora, que possam todos se sentirem envolvidos pela tua luz, pela tua paz. E te pedimos, amado Mestre, que permita todos aqueles que aqui se encontram, ao retornar aos seus lares, levarem em seus corações tudo que de bom aqui receberam nesta noite. E os nossos irmãos necessitados de ajuda, que nos acompanharam até esta casa, que possam eles permanecer aqui, neste recinto, para receber o auxílio do alto. Aqui é o Hospital de Jesus, onde todos encontram consolo, esperança e cura para as dores da alma. Que possam todos ficar aqui
e não nos acompanhar de regresso aos nossos lares. Que somente os nossos anjos de guarda, os nossos mentores amados, caminhem conosco de volta ao nosso lar, com os nossos corações cheios de gratidão. Nesse momento, vamos lembrar da prece de São Francisco de Assis. E juntos vamos orar em silêncio. Senhor, fazei de nós um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, fazei que levamos o amor. Onde houver ofensa, levamos o perdão. Onde houver dúvidas, levamos a fé. Onde houver erros, levamos a verdade. Onde houver discórdia, levamos a união. Onde houver desespero, levamos a esperança. Onde houver tristeza, levamos a alegria. Onde houver trevas, levamos a luz. Ó Divino Mestre, fazei que procuramos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é renascendo nossos erros, nossas falhas, dos nossos sofrimentos, que viveremos para a vida eterna. Com esta prece, te pedimos a permissão para encerrar a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Jesus, muito obrigada a todos, e boa noite a todos, e um beijo no coração de cada um aqui presente, aqueles que aqui não estão, e o nosso abraço fraterno, que estende a toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu desligar a câmera.